pessoal, muito boa noite, glória a Deus que a galera já tá entrando aí e hoje vai ser bênção, pessoal. Hoje é o 5º dia de propósito, hoje nós estaremos estudando um pouco sobre Provérbios capítulo 5, pessoal. Hoje é o 5º dia do nosso propósito, hoje nós estamos caminhando 50% da nossa jornada, hein? Hoje nós estamos caminhando 50% do caminho que o Senhor propôs para nós e hoje vai ser muito top, hoje será muito especial. O nosso Deus estará aqui presente nessa live para poder nos ensinar e assim trazer muitas bênçãos para nós em nome de Jesus. E glória a Deus por isso, pessoal. A galerinha aí já está entrando, reunindo legados, Eric Pereira. Galerinha aí que está entrando, que eu não estou conseguindo ler no momento. Aqui na live, aqui esse botãozinho aqui de baixo, tem um aviãozinho, pessoal. Você que está vendo esse aviãozinho, eu te convido a apertar nesse aviãozinho e mandar essa live para o máximo de pessoas que você conseguir. Mandar para a galera aí no grupo da sua escola, no grupo da sua faculdade. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e o Senhor vai ficar muito feliz em ter você como colaborador da obra dele. E glória a Deus por isso, pessoal. Gente, a galerinha já está entrando aí. Hoje, sexta-feira, pessoal, 5º dia de propósito. Reunindo legados, Eric Pereira, Emily Soares, Beth, Giovanni. É isso aí, pessoal. Glória a Deus aí que a galerinha tá entrando. E que bênção, gente. Conforme a galera for entrando aí, eu vou falando o nome de vocês. Tem mais gente também. Só que no momento eu já vou começar aqui a mensagem de hoje. E galerinha que entrou aí, abra sua Bíblia em em Provérbios capítulo 5. Galerinha que já entrou aí, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 5. Pessoal, o livro de Provérbios, mais especificamente o capítulo 5 do livro de Provérbios, ele fala muito sobre relacionamentos. Ele fala muito sobre a mulher impura, fala muito sobre a mulher que é prostituta, fala muito sobre o tipo de pessoa que eu e você nós não podemos escolher para nos relacionar de forma amorosa. E a Bíblia aqui ela traz diversos conselhos e muitas coisas boas que eu e você precisamos prestar atenção. E aqui eu tirei alguns versículos e coloquei aqui no esboço de hoje para poder falar um pouco sobre santidade, falar um pouco sobre fidelidade e também falar um pouco sobre relacionamentos amorosos. Então, os jovens aí que vencem, que estão precisando aí de conselhos na vida amorosa, a galerinha aí que quer namorar, a galerinha aí que quer casar, tenho certeza que hoje vai ser top demais. Você vai sair daqui com muitas instruções em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Vocês já abriram em Provérbios capítulo 5, versículo 3? Diz assim, ó. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Pessoal, a primeira lição dessa live é a seguinte. A sedução, ela pode parecer doce, mas ela termina de forma amarga. Todo pecado, ele tem uma consequência. Todos os pecados, eles contêm em si uma consequência. Não adianta você querer pecar, ser perdoado por Deus e querer viver livre da consequência daquele pecado. Todos nós, quando pecamos, nós podemos ser libertos daquilo que o pecado vai trazer para nós, ou seja, a morte. Nós podemos ser libertos da morte, mas você não será liberto da consequência que aquele pecado vai trazer para você. A consequência é algo que nós não podemos evitar acerca do pecado. E se relacionar com a mulher imoral, falando aí para os jovens homens, e se relacionar com o homem imoral, falando aí para as mulheres, para as meninas aí, todas essas coisas, se relacionar com o homem mau, com a mulher má, isso não vale a pena, pessoal, porque isso vai trazer frutos ruins para a minha e para a sua vida. É uma coisa que não compensa. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que é agradável aos olhos. Existe até uma mensagem, eu não estou lembrado agora de qual pastor que eu ouvi essa mensagem, mas foi um pastor da nossa igreja aqui do Distrito Federal que foi muito usado para poder trazer essa mensagem, e o título dela era o seguinte: cuidado com aquilo que você olha, cuidado com os seus olhos. E é verdade, eu e você precisamos ter cuidado com os olhos, precisamos ter cuidado com aquilo que a gente põe os nossos olhos, precisamos ter cuidado com aquilo que é o nosso foco, precisamos ter cuidado com aquilo que nós colocamos no nosso olhar. Aonde nós colocamos o nosso olhar, nós colocamos o nosso foco. E se o nosso foco está totalmente concentrado naquilo que seduz o nosso coração, com certeza os nossos olhares nos levarão a uma vida de pecado, nos levarão a uma tentação, nos levarão a ceder a uma tentação. E Deus não é
uma pessoa que quer que você ceda a essa tentação. Deus não quer que você escolha o pecado. Deus não quer que você coloque os seus olhos no pecado. Deus não quer que você coloque os seus olhos em algo tão bom que você esqueça de pedir a opinião de Deus. E os relacionamentos, eles são muito complexos porque a maior parte das pessoas, elas oram para poder comprar um carro, elas oram para poder entrar num curso de faculdade, elas oram para poder passar um concurso, elas oram para poder passar um processo seletivo de uma empresa, de um trabalho, mas elas não costumam orar para ter um relacionamento amoroso. Elas conhecem alguém que acha bonito, que acha agradável aos olhos, vê que a pessoa é de Deus, entre aspas, e já entra num relacionamento logo de cara. E qual é o resultado disso? O resultado disso, na maior parte das vezes, é um sofrimento muito grande por parte das duas pessoas, porque aquele relacionamento não era da vontade de Deus. E em muitas dessas oportunidades, o que ocorre é que os dois lados saem machucados. E Deus não quer que você viva uma vida machucada. Deus não quer que você viva uma vida decepcionada, uma vida decepcionante, uma vida que você se iludiu com o amor, se iludiu com alguma promessa da vida amorosa. Deus não quer que você viva iludido com a sua vida amorosa. Deus quer que você acerte, que você dê um tiro de fuzil, e não um tiro de metralhadora nas irmãs da igreja, e não vários tiros seguidos nos varões da sua igreja, nos varões que você quer aí conquistar com o coração, conquistar aí com os seus olhares. Deus não quer isso para você não. Deus quer que você viva em santidade. E o que importa, na verdade, é o propósito, o caráter e a verdade. Nós temos que tomar muito cuidado com as relações que começam na emoção. Nós não podemos ignorar os princípios. Eu tive um pastor que ele dizia para mim que a relação amorosa, que a escolha da vida amorosa é algo muito complexo, porque você precisa ser muito individualista. Você precisa escolher uma pessoa que vai completar o seu ministério. Mas para escolher uma pessoa que vai completar o seu ministério, você precisa entender primeiro o que é o seu ministério, qual é o seu ministério, para que eu sirvo na obra de Deus, o que eu faço aqui que vai mudar a vida de alguém, o que eu faço aqui que vai ser importante para alguém, o que eu faço aqui que vai conseguir ajudar a vida de alguém. Eu preciso primeiro entender isso. Se eu não consigo entender por que eu vim ao mundo, por que eu estou aqui, eu não posso namorar. Eu não posso ser uma pessoa que me envolve num relacionamento amoroso se eu não entendi nem para o que eu sirvo no primeiro momento. Poxa, eu preciso ter pelo menos um pouco de certeza sobre o meu chamado. Eu preciso ter pelo menos um direcionamento na minha vida para que eu comece a namorar, para que eu comece um relacionamento amoroso. Existem pessoas que querem um relacionamento amoroso para poder mostrar no Instagram, para poder mostrar que consegue, para poder mostrar que pode, mostrar que consegue colocar uma aliança no dedo de alguém. Mas Deus não quer isso, pessoal. Deus olha muito mais do que a atitude. Deus olha o coração, a intenção de qualquer pessoa que faz uma coisa dessas. Deus olha a intenção do nosso coração. E é isso que faz a gente ser abençoado por Ele ou deixado por Ele. Então nós temos que olhar para os princípios. Nós não podemos nos enganar com a aparência dos olhos. Então a primeira lição nessa live: a sedução pode parecer doce, mas termina de forma amarga. Tome cuidado com tudo aquilo que te seduz. Um homem que te seduz, uma mulher que causa sedução na sua vida. Tome muito cuidado com os seus olhos, para onde você olha, o que tem no seu Instagram, o que tem no seu TikTok. Você precisa ir mudar o seu algoritmo, mudar coisas no seu Instagram, na sua vida, mudar os seus olhares. Se passa alguém na sua frente e você olha essa pessoa, você precisa mudar também. Se passa alguém na sua frente e você não consegue se conter, você precisa começar a desfrutar de um dos frutos do Espírito Santo que se chama domínio próprio. O domínio próprio que o Espírito Santo te dá, ele vai te ajudar a viver em santidade. Ele vai te ajudar a manter os olhos fixos na palavra e não manter os olhos fixos no pecado e não manter os olhos fixos naquilo que vai te afastar de Deus. Amém, pessoal? E a segunda reflexão está aqui no versículo 15. Provérbios capítulo 5, versículo 15. E enquanto você vai abrindo aí o versículo 15, eu vou dar uma boa noite aí para a galera que entrou. Elaine Cunha Soares, Madu, oi Madu, boa noite. Luciano Oliveira, Duda Oliveira, Vinícius Oficial, Alan Cruz, oi Alan, boa noite. Luiz Silvas, nosso grande amigo aí, baterista de São Sebastião. O Anderson Gonçalves, glória a Deus pela vida de vocês, pessoal. Que bênção que vocês estão aqui. Agora vamos para Provérbios capítulo 5, versículo 15. Eu vou ler na tradução NTLH, que diz assim: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Existem traduções que dizem assim:
Beba da água da sua própria cisterna. O que isso quer dizer? Beba da água da sua própria cisterna. E o que essa outra tradução diz? O que ela quer dizer? Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Ela quer dizer que a sua fidelidade, ela vai promover o seu propósito. A sua fidelidade vai proteger o seu propósito. E essa é a segunda reflexão nessa live. O tamanho da sua fidelidade, o tamanho da sua renúncia, será o tamanho do seu ministério. O tamanho da sua renúncia será o tamanho daquilo que você terá com Deus. O tamanho da sua vida de oração, o tamanho da sua renúncia será o tamanho da sua comunhão com o Senhor. E isso é muito importante. Isso é muito fiel, é muito poderoso. Nós precisamos investir a nossa ideia nisso. A quantidade de tempo que eu invisto com Deus é a quantidade de tempo que eu vou ter Ele comigo. A quantidade de tempo que eu passo pensando na palavra de Deus é a quantidade de tempo que eu vou me alimentar da palavra de Deus. Às vezes nós damos migalhas para o Senhor. Nós comentamos aqui nas lives, nos dias anteriores, que em muitas oportunidades nós passamos várias horas no TikTok, várias horas no Instagram, várias horas no trabalho, e não que trabalhar seja errado. Nós passamos várias horas com os amigos, e não que passar tempo com os amigos, passar tempo em comunhão é pecado. Mas se eu invisto muito tempo com as amizades, invisto pouco tempo com o Senhor, eu preciso rever as minhas decisões. Eu não posso ser uma pessoa que passa mais tempo com os amigos do que mais tempo com o Senhor. Eu preciso passar tempo com o Senhor. Eu preciso ter tempo de comunhão com Jesus. A fidelidade que eu vou ter ao Senhor, ela vai promover o meu ministério. Ela vai proteger o meu chamado. Ela vai proteger o meu propósito. A sua fidelidade, moça, para com o propósito que você fez com Deus, ela vai proteger o seu futuro casamento. A sua santidade, meu amigo, meu irmão, no seu quarto, quando você vai no banheiro, a sua santidade, nos momentos que ninguém vê, ela vai determinar o tamanho do seu ministério. Ela vai determinar muita coisa na sua vida que você nem sabe. A sua santidade é algo importante. Deus, ele requer isso, não é opcional. Deus não trata a santidade como uma coisa opcional. Deus trata a santidade como algo obrigatório. E nós temos que ser santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Nós devemos ser fiéis nos nossos relacionamentos, fiéis na nossa vida amorosa, fiéis ao Senhor em tudo que a gente fizer. A gente leu aqui em alguns capítulos passados que a Bíblia fala o seguinte aqui em Provérbios: lembre-se do Senhor em tudo que você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos. Você precisa lembrar do Senhor em tudo que você fizer. Você precisa colocar o coração do Senhor em tudo que você fizer. Orar a Deus, principalmente, para que você venha ter a direção do Senhor. Então, a segunda reflexão nessa live: a fidelidade protege o seu propósito. E agora a terceira reflexão está aqui no versículo 22. Versículo 22, que diz assim: as injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Vou ler mais uma vez na tradução NTLH. Diz assim: as injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede pelo seu próprio pecado. Pessoal, isso aqui é muito forte, é muito poderoso. A terceira reflexão nessa live é a seguinte: o prazer fora do plano de Deus traz destruição. Pessoal, ainda falando sobre os olhos, todas as vezes que eu coloco os meus olhos em algo que não é de Deus, em algo que vai me trazer prejuízo, eu tenho uma maior inclinação ao pecado. Eu tenho uma maior inclinação àquilo que vai me afastar de Deus. E quando eu tenho um prazer fora dos planos de Deus, isso vai me trazer destruição. Como assim, Diogo? Vai trazer destruição no quê? Vai trazer destruição do seu futuro. Aquilo que era para ser seu, Deus vai ter que preparar outra pessoa para poder fazer. Aquilo que era para você fazer, Deus vai ter que levantar outra pessoa para poder servir no seu lugar. Porque aquilo que Deus reservou para ti, Ele não vai conseguir te entregar, porque você está vivendo uma vida de pecado. Você não está escolhendo viver para o Senhor. E no momento que eu escolho não viver para Deus, Deus vai preparar um Davi para poder colocar no meu lugar. Deus, Ele escolheu Saul, pessoal. Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Mas o Saul começou a vacilar bastante. E no momento que Saul começou a vacilar, Deus teve que preparar o Davi. E se não tivesse o Davi,
teria dado muito ruim, pessoal. Teria dado ruim com força. Nós não podemos deixar que Deus conte com Davi. Não estou falando que o Davi é ruim, que o Davi nunca deveria ter existido. Mas se Davi tivesse vivido uma vida de santidade, tivesse agradado a Deus, nós com certeza estaremos falando hoje de Saul. E Davi nunca teria sido uma pessoa mencionada na Bíblia. Nós precisamos fazer com que Deus conte conosco. Deus conta com você. E você não pode decepcionar o seu Criador. O prazer fora do plano de Deus, ele traz destruição. Eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi aqui no esboço, que diz o seguinte: quando alguém cede à tentação ou trai a confiança, ele se torna prisioneiro das próprias escolhas. Nenhum prazer momentâneo compensa a dor, a culpa e a perda que vem depois. Pessoal, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que infelizmente ela traiu a pessoa com quem ela estava casada. E isso trouxe uma consequência muito grande para a vida dessa pessoa. Porque não foi uma vez, não foi duas vezes que essa pessoa traiu o cônjuge. Foram várias vezes. E essa pessoa, inclusive, teve um filho com a amante, né? Teve um filho com essa pessoa que ele se relacionava. E isso trouxe tanto prejuízo para a vida dele, trouxe tanto prejuízo porque ele praticamente perdeu a família dele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a esposa e ele só ficou com acusações para a vida dele. Ele foi colocado na justiça para poder pagar uma pensão e até os dias de hoje ele conseguiu retornar para a família dele que ele formou primeiro, né? Ele conseguiu voltar e tudo mais, mas até hoje ele tem um prejuízo muito grande porque ele tem que pagar a pensão. Até hoje ele tem um prejuízo muito grande porque ele não consegue cuidar de nenhuma das duas famílias. E ele sofre tanto com ansiedade, ele é uma pessoa tão difícil que em muitas oportunidades ele precisa sair de casa, ele precisa sair caminhando por aí, ele precisa sair caminhando pelas ruas para poder aliviar a cabeça. Ele não consegue se perdoar. O pecado dele trouxe muito prejuízo para o coração. O pecado dele trouxe muito prejuízo, trouxe muita desgraça. E Deus não quer que a gente se coloque numa vida de pecado. O pecado, pessoal, ele acaba com os nossos pensamentos. Ele acaba com a sua saúde mental. Você não vai conseguir parar de pensar naquilo. Você não vai conseguir parar de pensar o quanto você é um ser humano ruim. E até você se perdoar daquilo, muita água vai ter rolado, muita coisa já vai ter acontecido e você vai perder muita coisa. E você vai perder muitas coisas que Deus queria que te dá. Você vai perder muita coisa que Deus estava contando para que você fizesse. Mas você escolheu o pecado e você preferiu provar dessas decisões amargas que o pecado vai te trazer, que o pecado te traz, que o pecado te dá. Pessoal, quando Deus ele não permite que nós pequemos, que nós colocamos o pecado na nossa vida, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é maldoso. Pelo contrário, Deus é tão bom que Ele quer nos livrar do pecado. Porque o pecado ele vai nos trazer destruição. O pecado vai acabar com o propósito de Deus na nossa vida. O pecado vai causar ruínas dentro de nós. O pecado destrói, pessoal. O pecado te deixa triste. O pecado te deixa amargurado. O pecado te deixa rancoroso. O pecado te deixa com falta de perdão. O pecado faz com que você ande pesado. Essa é a vontade de Deus para você, será? Que você ande pesado, que você ande com o coração incrédulo, com o coração triste, com o coração amargurado? Essa não é a vontade de Deus para você. Deus não quer que você viva pesado desse jeito, pelo contrário. Jesus ele fala o seguinte em Mateus 11, 28. Lê lá depois, marca para ler. Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito forte, pessoal. Deus ele quer aliviar a nossa vida. Ele quer deixar o nosso fardo leve. Ele quer deixar o nosso fardo tranquilo. Deus ele quer aliviar o nosso coração, tirar de nós os nossos sofrimentos, aliviar a nossa carga, aliviar a nossa jornada. Deus é um Deus de paz, é um Deus de comunhão, e Ele quer que você prove disso em nome de Jesus. Deus, Ele quer te proteger. Ele te ama tanto que Ele proibiu o pecado na sua vida. Ele te ama tanto que Ele fez com que você fosse perdoado dos seus pecados. Eu conheci muitas pessoas na minha vida já que falaram assim: eu não quero ir para o céu, eu não sei o que, eu não pedi para Deus me perdoar dos meus pecados, eu não pedi para Deus me perdoar disso, eu não pedi para Deus aquilo, Deus é muito injusto. Pessoal, mas na verdade Deus é muito amoroso. Deus é muito amoroso. Ele poderia muito bem ficar nem aí, ficar apático com a nossa vida. Ele poderia muito bem ficar de boa quanto a nós. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos elegeu, que Ele nos escolheu.
Nós somos o povo escolhido do Senhor. Você é povo escolhido de Deus. Você é uma mulher escolhida por Deus. Você é uma menina escolhida por Deus. Você é um homem escolhido por Deus. Então, nós não podemos viver à luz do pecado, nas trevas do pecado. Nós temos que viver na luz de Deus, na graça do Senhor. E assim nós não viveremos essa consequência que o pecado traz. Pelo contrário, nós colheremos coisas boas em nome de Jesus. Então, entendendo, pessoal? A terceira reflexão nessa live é a seguinte: o prazer fora do plano de Deus traz destruição. Nenhum prazer momentâneo vai fazer com que seja válido. Nenhum prazer momentâneo vai compensar a dor. Nenhum. E agora a quarta reflexão está aqui no começo do nosso capítulo. A gente vai voltar lá para o começo, no versículo 1, que diz assim: Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Pessoal, a quarta reflexão da live é a seguinte: relacionamentos saudáveis exigem sabedoria e discernimento. Pessoal, a base de todo relacionamento sólido, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento com Deus, é a sabedoria e o discernimento. E como que eu posso ter essa sabedoria? Como que eu posso ter esse discernimento? O que é discernimento, Diogo? Discernimento é saber tomar decisões. É saber entender o que é melhor e o que não é melhor naquele momento. É entender o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer. É entender o meu papel. Isso é discernimento, isso é ter discernimento. Esse discernimento, essa sabedoria, são coisas que vêm do Senhor. São coisas que vêm do Espírito Santo. E aqui é o próprio Deus falando para nós: Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Pessoal, antes de entrar, antes de sair, antes de estar, antes de qualquer coisa, nós precisamos buscar esse entendimento que vem de Deus. Nós precisamos buscar essa graça e essa sabedoria que vem do Senhor. A Bíblia fala que em diversos momentos Deus ele capacitou os discípulos para que eles pudessem falar coisas que Deus queria que eles falassem. E a Bíblia nos mostra que Deus ele colocou várias vezes as palavras dele na boca de Moisés, quando Moisés precisava falar lá com o faraó, quando Moisés precisava falar com o povo, Deus orientava o Moisés. Deus não deixou o Moisés ficar sozinho, não. Deus ele ajudou Moisés a ser o melhor de Deus. Deus ajudou Moisés a ser o melhor que ele poderia ser. E assim ele quer fazer na minha e na sua vida também. Nós precisamos ter essa sabedoria. Os relacionamentos saudáveis, eles exigem essa sabedoria e esse discernimento. E essa sabedoria e esse discernimento só vem do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então, antes de entrar, antes de permanecer, antes de sair de algo, de algum relacionamento, nós precisamos orar. Você precisa orar para entrar em um relacionamento. Você não pode, só porque você achou uma pessoa bonita, nossa, olha como ele canta, olha como ele prega, olha como ele se veste, olha só o tanto que ele é boa pinta, olha só o tanto que ele é posturado. Se você não orar, vai dar ruim. Sinto lhe dizer, ele pode ser a última bolacha do pacote, mas se você não orar, vai dar ruim demais. Não vai ser algo que você vai ter boas recordações. E a mesma coisa para os rapazes aí, para a galerinha. Se você não orar pela mulher, se você não orar pela sua moça, se você não orar por ela antes do relacionamento, vai dar ruim também. Você vai casar errado e você vai errar o alvo. Você vai pecar no seu casamento. E pecar significa errar o alvo. E Deus não quer que você erre o alvo, Deus não quer que você peque. Então consulte ao Senhor. A Bíblia fala que os filhos dos leões podem passar necessidade de fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então não vai faltar para você entendimento, não vai faltar para você discernimento, não vai faltar para você sabedoria, não vai faltar para você essas coisas, porque Deus vai te orientar, Deus vai te dar essa capacidade de ser abençoado e também entender o que Deus quer na sua vida, em nome de Jesus. Então, pessoal, as 4 lições dessa live que são as seguintes. A primeira: a sedução pode parecer doce, mas termina amarga. A segunda lição: a fidelidade protege o propósito. A terceira: o prazer fora do plano de Deus traz destruição. E a quarta lição: relacionamentos saudáveis exigem sabedoria e discernimento. Pessoal, glória a Deus pela palavra de hoje.
Eu tô muito feliz aqui, tô um pouco gripado, pessoal, vocês já devem ter percebido, mas eu tô muito alegre de poder estar aqui nessa noite, trazendo essa palavra para você e sendo abençoado também em nome de Jesus, porque Deus ele falou muito ao meu coração através dessa palavra aqui. Eu fiquei o dia todo refletindo em Provérbios capítulo 5, e é sempre bom pensar, é sempre bom refletir na palavra de Deus, assim como a gente conversou ontem na live. Pega um versículo e medita naquele versículo, fica pensando naquele versículo. Traz aquele versículo para o seu coração, para sua mente, fica pensando naquilo. Deus vai te dar orientações através daquele versículo. Deus vai te dar graça de entender a palavra através daquele versículo. Deus vai te dar tanta graça que você vai conseguir discernir exatamente aquilo que Deus quer te falar através desse versículo. E você não só vai entender a vontade de Deus, mas também vai conseguir passar para frente aqui o seu entendimento. E Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Galerinha, para finalizar a nossa live de hoje, peço aí que você pegue o seu copo com água na sua cozinha. Peço que você pegue o seu copo com água aí, onde você estiver, se você estiver no trabalho, se você estiver no hospital, se você estiver voltando para casa. Pega a sua garrafinha de água aí, pega aí o seu copo com água. Nós iremos orar e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Toda a galerinha pegou a água aí, pessoal? Você que pegou a água, quero te convidar a mais uma vez comentar o emoji de água. Eu sei, pessoal, que não tem emoji de água, eu sei. Então comenta aí um copo com leite. Eu já vou comentar um copo com leite. Tá aqui meu copo com leite. Comenta aí, pessoal. Cadê o emoji de vocês, hein? Enquanto vocês estão comentando, deixa eu dar um alô na galera aqui que entrou. Dona Zilda, boa noite, Zilda. JQV Ceilândia. Aê, Ceilândia. Pessoal de Ceilândia, a gente tem uma novidade muito boa pra vocês, hein? O Eric vai passar para vocês ir mais para frente. Eu tenho que até que mandar uma mensagem para o Eric para poder falar algumas coisas sobre essa novidade. E Deus vai operar, vai ser top demais. Jobson Silva, boa noite, Jobson. Fábio Lima, oi Fábio Lima, boa noite, Fabião. Giovana Goulart, Joás Marinho, glória a Deus. Isso aí, pessoal. Muito bom. A galerinha já está comentando aí. Que top, coisa boa. Então, pessoal, eu vou orar pelo copo com água, para que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Vamos lá, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de live, por mais um dia de propósito. Eu peço que nessa noite o Senhor venha abençoar, meu Deus, a cada um de nós através desse copo com água. Meu Deus, eu determino, meu Deus, a Tua cura, a Tua bênção e a Tua proteção. Meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Deus, que tomar dessa água. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa mostrar os Teus sinais e maravilhas. Meu Deus, que todos possam ver a Tua bondade na terra dos viventes. Meu Deus, abençoe esse propósito, abençoe essa pessoa que está aqui comigo. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a fé dela e que esse propósito venha ser transformador em sua vida. É o que eu te peço e te agradeço. Determina, meu Pai, em nome de Jesus, e repreendo também toda ação do mal, toda obra do inimigo sobre a vida da minha irmã, do meu amigo. Eu repreendo toda obra do diabo, toda obra do nosso adversário. Demônio, o seu poder é pequeno, a sua força é limitada. Eu repreendo agora toda ação do diabo, toda a intenção de Satanás, toda a intenção de roubo, de assalto, de sequestro, todo prejuízo que você quer causar, demônio, na vida dessa pessoa. Eu te repreendo, eu te amarro, em nome de Jesus. Meu Pai, eu determino isso sobre a vida dessa pessoa. A tua bênção que enriquece, não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Até o celular caiu para trás aqui. A minha ring light está apoiada em alguns livros, pessoal. Minha esposa montou aqui o set de hoje. Hoje eu tô aqui fazendo essa live aqui do nosso quarto. E a minha esposa acabou montando aqui e acabou saindo. Mas já consegui voltar. Top demais. Isso aí, pessoal. Ih, caiu de novo. Deixa eu tirar o celular da ring light, só para poder terminar essa live. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Galerinha aí de Ceilândia, galerinha aí do Valparaíso, galerinha aí de São Sebastião. Eu vi que tinha uma galera chegando forte aí. Galerinha aí até de outros estados. O mano de ontem lá de Sobral, Ceará. Galerinha de São Paulo aí que também está participando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E até amanhã. Amanhã tem outra live às 22 horas. E galerinha da sede que está aí, não se esqueçam que amanhã nós temos Grupo Jovem. Amanhã nós temos J que vem na nossa sede às 3 da tarde. Pra galerinha da sede aí, pode colar que vai ser bênção
em nome de Jesus. Até mais, pessoal. Até amanhã às 22 horas e tamo junto. Amanhã, Provérbios capítulo 6. Deus vai abençoar muito em nome de Cristo. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã, em nome de Jesus. Galerinha da sede, até amanhã às 3 horas. E galerinha da live, até amanhã às 22, hein? Tamo junto, gente. Deus abençoe em nome de Cristo.